Eu quero compartilhar com você, pegue a sua Bíblia, o que está no livro de Daniel, lá no capítulo 4 de Daniel. Por favor, abra sua Bíblia que nós vamos meditar nessa mensagem cheia de poder, uma revelação de Deus para os nossos corações. Daniel capítulo 4, por gentileza. Diz a Bíblia, no versículo 4 em diante: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Contei-lhes o meu sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há um espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti um espírito, o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis a visão do sonho que eu tive, dizendo-me a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa, seu fruto era abundante, havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. E a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal. Passem sobre ela 7 anos, 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, essa ordem por mandato dos santos. Só para você entender um pouquinho melhor, esse foi o sonho que teve o todo-poderoso rei Nabucodonosor. Não faltava nada para ele. Naquele palácio havia fartura, abundância. Ele dominava sobre outros reinos. Ele era o todo-poderoso. Todos serviam a ele. Tudo vinha nas mãos dele. E nesse sonho ele viu essa árvore majestosa, maravilhosa, que sustentava tudo e todos. E por um momento ele viu também uma voz que vinha do céu dizendo que arrancasse essa árvore e que ela não servisse mais para nada. Ele queria saber qual era o significado, até que Daniel, todos conhecem a história de Daniel, que ele servia no palácio, mas ele era servo de Deus, ele era diferente. Ele tinha o espírito de excelência,
Ele tinha a presença de Deus nele e não se misturava com as coisas daquele palácio. Então, Daniel, instruído pelo Espírito Santo, revelou o sonho àquele rei. Lá no versículo 20, você vai ver que Daniel começa a explicar para ele: olha, rei, a árvore que você viu e que cresceu e que se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste, que vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destrua, mas a cepa, as raízes deixe na terra, atadas com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Ele disse: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que, essa parte é toda especial, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? O que isso significa, pastor? Nabucodonosor vivia dentro de uma zona de conforto. Parecia que tudo lhe ia bem. Logo, ele não temia a Deus. Logo, ele desprezava o Todo-Poderoso. E ele achava que era na força do braço dele, que as coisas que aconteciam era porque ele era capaz. Até que Deus resolveu mostrar a ele o que acontece com aquele que despreza o Altíssimo. Nabucodonosor foi tirado do seu palácio. Ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade, ao ponto de virar um animal, um bicho do mato, a ponto de comer capim. Ele era servido com as mais finas iguarias daquela época. E de repente, ele se viu comendo capim. A Bíblia diz, inclusive, que a aparência dele se transformou na aparência de um bicho, de uma besta, fera do campo. Cresceram penas no corpo dele, as unhas como de gavião. E ele pastava no meio dos bois. E Daniel disse para ele: você está sendo tirado do meio das pessoas, você está perdendo o seu reino, você está perdendo o seu poder, Nabucodonosor, porque você tem desprezado a Deus. E tudo que você conquistou, você vai perder também. E por 7 anos, ele ficou nessa situação deplorável. Só que tinha um recado de Deus no final para ele. Você vai ficar nessa situação, Nabucodonosor, até que você, lá no finalzinho do versículo 25, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer.
Então havia uma saída para ele. Ele ficaria naquela situação humilhante. Você consegue imaginar um rei vestido de púrpura, de linho puro? Você consegue imaginar esse rei agora comendo capim? E a mensagem que foi deixada para ele foi a seguinte: você vai ficar nessa situação até que você reconheça quem? O Altíssimo. E o que isso tem a ver, pastor, com a minha vida? Com o meu dia a dia? Eu quero ouvir uma palavra que me edifique, pastor, que me fortaleça. Pois bem, aqui está uma palavra poderosa para a nossa edificação. Porque eu quero te dizer que existem os Nabucodonosor até os dias de hoje. E quem são estes? São aqueles que já não reconhecem mais Deus como Senhor de suas vidas. São aqueles que, quando ouvem a palavra de Deus, já não veem mais como Deus falando com elas. Quando que eu faço ou não faço isso, pastor? Quando eu ouço, mas eu não dou ouvidos. É diferente, sabia? Ouvir e dar ouvidos tem uma diferença. Quem sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? Ouvir e dar ouvidos. Dar ouvidos é obedecer. Mas e quando é contra a minha vontade? Eu devo obedecer, não? Quando é contra a minha vontade, eu não devo obedecer a Deus. Porque mesmo contra a minha vontade, porque deixa eu lhe explicar aqui, abrir um parênteses agora. Nem sempre para fazer a vontade de Deus, você vai estar cheio de vontade para fazer. E mesmo assim, terá que fazer. Porque a vontade, a Bíblia diz que a vontade do Espírito milita, luta contra a vontade da carne. Se eu for fazer só o que eu tenho vontade de fazer, como é que vai ser? Fala para mim. Já pensou a gente fazendo só o que a gente tem vontade de fazer? Ia ser um caos. Se for fazer só o que eu tenho vontade, Mário, né, o homem, só o que eu tenho vontade de fazer, minha vida vai virar um caos. Eu vou estragar a minha vida como Nabucodonosor estragou a vida dele. Para se sujeitar a Deus, muitas vezes eu terei que confrontar o meu próprio eu. Quem está entendendo até aqui? Eu vou ter que me confrontar. Eu estava brincando com a minha esposa essa semana, eu falei, olha amor, eu tenho sido um vencedor. Ela falou, por quê? Eu disse, porque eu tenho vencido a mim. Eu tenho vencido a mim mesmo, quebrei a perna, saí da crise do Covid, quebrei a perna. O Covid não foi suficiente, né, para eu me acalmar, para eu respirar um pouco, quebrei a perna. E eu tenho visto que nesses dias, eu tenho deixado Deus fazer do jeito dele, que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Parece que do nosso jeito é mais rápido, parece que do nosso jeito é melhor, parece que do nosso jeito é que vai dar certo. Aí a gente precisa respirar, e respirar de novo, apagar a velinha, sabe? Às vezes tem que apagar umas 10 velinhas. E você começa a perceber que como Deus quer fazer, é bem melhor. É mais doloroso, é verdade. Às vezes quebra as nossas pernas. Literalmente falando, sim ou não? Às vezes você olha e fala assim, puxa, quebrou minhas pernas isso aí, rapaz. Mas se Deus está trabalhando, se Deus está no controle, se você deixou Ele ser o Senhor da sua vida. O que é ser o Senhor? É Ele ter o domínio, é Ele ter o controle. Vai ser doloroso, não vai ser no seu tempo, não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira, mas vai ser melhor. Você pode dar uma glória a Deus? Não. Vai ser melhor, porque você vai olhar e vai sorrir depois, e vai dizer, graças a Deus,
eu soube esperar, eu soube confiar, eu perseverei, e na hora certa, Deus tem um ditado, desculpa, desgraçado aí fora, que você não deve usar, que dizem, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, é a gente que é apressado. Ele faz na hora certa, pessoal, amém, gente? Ele faz no momento que tem que ser. Nabucodonosor, ele perdeu tudo, mas não foi da noite para o dia, porque às vezes a pessoa fala, poxa, da noite para o dia me aconteceu isso. Não é da noite para o dia. Deus vem avisando, Deus vem alertando, porque Deus ama a você, a mim. Ele vem avisando, ele vem alertando, ele vem mostrando, através de revelações da palavra dele, no seu coração, de coisas que acontecem ao seu derredor. Você precisa mudar aqui, ó, você precisa mudar ali, ó, você precisa fazer assim. Olha, você foi orientado, então segue essa orientação que veio do céu, sabe? E aí, a pessoa vai como que desprezando. Ele via o que acontecia na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os amigos de Daniel. Ele via o que acontecia com Daniel. Ele já sabia, porque ele fala aqui, ó, você tem um espírito de algum santo, que você revela tudo. Na verdade, Daniel tinha um espírito de quem? De Deus. Ele fez uma imagem dele, queria que todo mundo se dobrasse. Deixar que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse jogado na fornalha de fogo, porque não quiseram adorar a imagem que ele fez. Então é aquela pessoa que esquece, trazendo para os dias de hoje, como diz a pastora Ellen, é aquela pessoa que esquece que existe o céu e o inferno. E ela acha que está tudo bem. Então ela zomba da palavra, ela zomba da pessoa que é fiel, que é honesta. Porque o honesto aí fora é zombado. Aplaudido é o ladrão que vai viajar para a Europa, segundo a mídia, né? É aplaudido, aí todo mundo aplaude, todo mundo, o Brasil, as pessoas, a visão das pessoas, parece que o certo passou a ser o errado. Eu estava vendo ontem sobre a consciência negra. Ontem foi o dia da consciência negra, né? E as pessoas sentam numa mesa, quer que a gente assista o programa deles, eles estão discutindo sobre racismo, mas não tem um negro na mesa sentado junto com eles. Como é que vai discutir, falando de racismo, mas não convida uma pessoa que sofre, então, com o racismo, para ajudar a discutir sobre o assunto? Começa já ali a discriminação. Mas voltando aqui ao que interessa para nós hoje, pessoal, nós temos que vigiar, para não ligar, sabe, o botão automático das coisas. Tem Nabucodonosor dentro da igreja, que são aquelas pessoas que ela só faz aquilo que lhe convém quando o pastor prega. Não, dízimo, isso aí não é para mim. Não, batismo nas águas, isso aí não é, ainda não é minha vez. Não é minha hora. Ela vai desprezando. Quem está entendendo a palavra? Casar, para que casar? Já estamos juntos há 20 anos, 50 anos. Perdoar, quem fez foi ela, se ela quiser, ela que vá, e que venha e que peça perdão. Eu não vou me preocupar mais com isso. E ela vai desprezando, e desprezando, e desprezando, e o Espírito Santo cuidando, para que a colheita não venha. Lembra do recado que foi deixado para Nabucodonosor? Você vai ficar assim, até que você reconheça o Altíssimo como Deus, que Ele tem domínio, até você reconhecer. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça, põe ordem, decência, disciplina, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. O versículo 31, falava ele ainda, quando desceu uma voz do céu.
A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, tua morada será com os animais do campo, e fartar-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que o quê? Antes ele falou considere, agora ele fala até que você aprenda. Até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio. Enquanto a pessoa não aprender com a lição, com as lutas, porque às vezes ela pensa, olhe para mim aqui, ó, às vezes nós pensamos que determinadas coisas que acontecem é porque tinha que acontecer, era necessário eu passar por isso, já estava escrito, é o destino, e não era nada disso. Aquilo já é um sinal, aquilo já é um alerta, quem está entendendo? Aquilo já é um aviso. E eu quero lhe dizer mais, se nós passamos pelo deserto e não aprendemos com aquele deserto, Deus vai permitir que a gente passe por aquele deserto outra vez. E quantas vezes forem necessário, até que a gente o quê? Aprenda. Eu aprendi. Eu aprendi agora. Eu aprendi, isso aqui me serviu de lição. Salmos 119, Davi diz, foi-me bom eu ter passado pela aflição, porque com ela eu aprendi os preceitos do Senhor. Como é que alguém pode dizer que foi bom passar pela aflição? Só quando ele tirou daquilo proveito. Glória a Deus. Eu aprendi, foi terrível, foi difícil, foi doloroso, mas eu aprendi. Eu amadureci, eu cresci na fé, eu me aproximei mais de Deus. Sabe, eu quebrei meu orgulho, eu desci do salto onde eu estava, me achando, ou pensando que podia todas as coisas. O Nabucodonosor, você vai ficar aí até você aprender que o Todo-Poderoso é o Senhor, que o Altíssimo é que domina, não você. Você só tem o que Ele deixou você ter. Amém? Você só tem o que Ele permitiu que você tivesse. Nada mais, nada além. Nenhum poder é dado ao homem se do céu não for lhe dado. O que nós temos, levanta a mão direita assim, ó, e diga assim: tudo o que eu tenho foi dos céus que eu recebi. De novo, tudo o que eu tenho foi dos céus que eu recebi. Essa sabedoria, essa família, esse casamento, estes filhos, e até as lutas que às vezes nós passamos, tudo Deus Ele permitiu, mas por um propósito, porque tudo tem um propósito. Na vida daquele que serve a Deus, as coisas não acontecem por acaso, tem um propósito. Às vezes ele precisa botar um pezinho no freio, sabe? Eu estou aqui, não esquece de mim não. Você tem um propósito, você tem um voto comigo. Nós temos uma aliança, você está querendo se soltar, você está querendo, sabe, o casado quer viver uma vida de solteiro? Aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga graças a Deus, pastor. Vocês não disseram graças a Deus, pessoal? Sabe o casado que quer viver, Adilson, uma vida de solteiro? O que ele faz? Ele fica dando desculpas, é ou não é? Ele quer fugir do compromisso. Bota a aliança de casado aonde? No bolso, é ou não é? A casada também, porque não é só os homens, vamos puxar um pouquinho, né? A casada que quer viver a vida de solteira também. Então, assim é a pessoa que tem um compromisso com Deus, mas da forma dela, do jeito dela. De vez em quando ela quer dar uma fugida daquele compromisso. Não, mas eu preciso ser assim, mas não preciso ser assim o tempo todo. É o santo e o profano junto. Isso não existe. Com Deus não tem meio termo. Amém?
Ou é ou não é. Não tem meio casado, meio solteiro. Você que é esposa, você não quer dividir. Você não quer, tá bom, me tratando bem, cuidando bem de mim. Pode ter outra, é assim? É ou não? Não! Eu não sabendo, eu não vendo, tá bom, é assim? A Bíblia diz que o Espírito Santo também tem ciúmes de nós. Não tem como eu servir dois senhores. E um dos dois sou eu mesmo. Tem pessoas que querem ser senhoras de si. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim, como os bois. Seu corpo se molhou de orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como penas de águia, e as suas unhas como garras das aves. Quer dizer, veio uma maldição sobre a vida dele. E quantos que nós não temos visto, pessoal? Puxa vida, se a gente pudesse evitar, né? A pessoa estava na presença de Deus, mas ela já não o servia mais com alegria, com prazer, não tinha mais sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é entrega, é vida, é renúncia. E para servir a Deus, tudo isso é necessário: entrega, renúncia, sacrifício. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu tenho um compromisso com o meu Senhor, e domingo pela manhã é dia de eu adorar o meu Senhor. Tenho fulano para eu ir visitar, tem a fulana para eu ir visitar, mas eu vou visitar o fulano e a fulana depois que honrar o meu compromisso com o meu Senhor. E enquanto a pessoa tem essa preocupação, eu não abro mão da minha vida com Deus, então Deus vai conservar ela e tudo que é dela, o que é emprestado para ela, né? Tudo que foi entregue nas mãos dela. Mas no momento em que ela começa a desprezar a Deus e deixar Deus em segundo plano, a vontade de Deus para depois, certamente ela vai começar a se distanciar da presença dele, e distante da presença dele, o mal lhe sobrevém. O que acontece? O mal lhe sobrevém. Quantos que conquistaram, e porque acharam que já estava bom, deixaram de manifestar a sua fé, de obedecer a palavra de Deus, e começaram a perder tudo de novo. Eu vi uma pregação essa semana que fiquei impactado, sobre Jó. Todo mundo fala sobre Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Excelente. Mas por que aconteceu tanta desgraça na vida de Jó? Porque ele era íntegro, reto, temente, da porta para fora. Dentro da casa dele, ele era um fracasso. Ele era um fracasso. A esposa dele não respeitava ele. E algum motivo ela tinha. Os filhos dele viviam na balada, na zoeira, na bagunça. E algum motivo eles tinham. Não havia respeito da família para Jó. Então a gente pensa que Jó era só santo, né? Mas dentro de casa ele não era nada disso. Ele era um mau exemplo, era uma vergonha para os seus. A esposa falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quer dizer, não respeitava ele. Naquela época, uma mulher tinha que chamar o marido de meu senhor. Para ela falar isso para Jó. E às vezes a pessoa, para os outros ela é uma coisa, mas quem anda com ela, quem conhece ela a fundo, sabe quem verdadeiramente ela é. Imagina Deus. E ela quer chegar na igreja e falar assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Olha, pastor Mário, pastora Heli, faz umas orações fortes por mim aí, pastor. E não adianta a oração forte. O jejum. Você, eu, nós, se queremos a mudança em nossas vidas, é nós que temos que fazer por onde isso acontecer. Amém, pessoal? Olha o que aconteceu com ele. A Bíblia diz: eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Quando a pessoa deixa de obedecer a Deus e reconhecer a Deus, sabe o que parece?
Que ela perdeu o quê? Perdeu o juízo, porque a pessoa começa a fazer coisas que nem antes, quando ela era do diabo, vivia no mundo, sem conhecer a Deus, ela fazia. Parece que Satanás se aproveita aqueles minutos que a pessoa fica sem juízo. Sabe quando o filho fica longe do pai e da mãe? Que quer fazer tudo o que não pode fazer quando eles estão perto. O pai e a mãe saem, eu e mais 2 irmãs, meu Deus do céu. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos. Mas eu me lembro que eles viravam as costas e deixavam a gente meio-dia por dia sozinhos. Você não faz ideia. A gente virava a casa de cabeça para baixo. Mas a gente sabia que quando eles voltassem, o bicho ia pegar. E mesmo assim, parece que a gente perde o juízo por algum momento. E esquece das consequências. Quem está entendendo? Nabucodonosor disse, olha, quando meu juízo voltou, eu olhei para o céu, parece que o meu juízo voltou. Aí eu agradeci a Deus. O Deus Altíssimo, eu dei louvor, eu dei glórias àquele que vive para sempre. Eu disse, o poder do Altíssimo é eterno, e o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor, ele governa todos os anjos do céu, todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Amém? Versículo 36. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez, leia comigo, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Está vendo? Ele simplesmente, se é que pode se falar assim, não é tão simples, mas ele decidiu passar a honrar a Deus como deveria ter feito desde o início. Quando ele decidiu fazer isso, então tudo que ele tinha perdido, ele recebeu. Só que agora, ele passava a ter muito mais do que tinha antes. Porque Deus não quer tirar nada de ninguém. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Ele permite. E vai permitir, não tem como fugir disso. Na vida daqueles que deixam de reconhecê-lo em suas vidas. Por isso o homem mais rico do mundo, de todos os tempos, Salomão, a Bíblia diz que não houve antes dele, não haverá depois dele ninguém mais rico e próspero do que ele. Ele ensina, dizendo assim, reconhece, Provérbios 3, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não te apoie, não te estribes no teu entendimento, mas se apoie na sua palavra, na sua santidade, na presença dEle. Honre o Senhor, ele fala. Lembre de Deus, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, olhe bem aqui para mim. Você tem reconhecido a Deus? Em tudo? Você tem reconhecido a Ele, minha irmã, meu irmão? Mas não é só com palavras, porque isso é muito fácil. O seu Nunes, que é o proprietário aqui desse imóvel, e servo de Deus, inclusive está ganhando almas hoje lá no Paraná, pregando lá no Paraná, hoje mandou uma mensagem para eu orar. Ele sempre fala, entregar a vida, entregar o coração é fácil. Eu quero ver quando a pessoa entende que ela tem que entregar tudo. Quando fala de dízimo, quando fala de oferta, a pessoa já começa a ter maus olhos. É que ela não entregou a vida, ela não consegue entregar mais nada. Então ela não tem honrado a Deus. Porque não é dinheiro,
Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de nada nosso. Ele só quer ver até onde vai o nosso reconhecimento. E Ele vai te honrar. Ele vai te dar tudo além daquilo que você imagina. Pare de pensar pequenininho, de olhar para as coisas pequenininhas. Quando que o juízo voltou para Nabucodonosor? Quando ele olhou para o céu. Ou seja, quando ele se lembrou da grandeza de Deus. Então ele começou a reconhecer, não, verdadeiramente Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Foi restabelecido o seu reinado. Agora, versículo 37, ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Ele dá o poder a quem Ele quer, e Ele tira de quem Ele quer, e Ele não precisa explicar nada para ninguém, e ponto. Deus não tem que te explicar nada, Deus não tem que me explicar nada. Amém?